Oi, eu sou a Clau. Oi, eu sou o Tico e esse é o podcast do Madonna Literal. Oh my God. Beauty's way to find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Olá, literais! Estamos começando mais um episódio do podcast Madonna Literal aqui, gente. Que agora ele está ausente, ele não é mais aquele boy que te deixa na mão e some, sabe? Mas assim, deixa eu contar com mais detalhes daqui a pouco, gente. Deixa eu chamar aqui o meu brother, Tico. Tudo bem, amigo? Eu que não abandono. É, a gente não abandona. Jamais, a gente tá Se a aqui. gente abandonou um dia, foi tentando não abandonar, foi tentando acertar. Tudo bem, Clau? Tudo ótimo. E você? Tudo ótimo, muito feliz com a novidade de hoje. Sejam todos bem-vindos à nova temporada do podcast do Madonna Literal. Uma temporada, meus amores, é pra entrar palmas agora? Palmas? Por favor, editor. O editor já tá sabendo das palmas. Olha só, meus amores, realmente é uma nova temporada. A gente já dividiu o nosso podcast em algumas temporadas, mas agora a gente resolveu que tudo que passou foi a primeira temporada. A partir de agora é a temporada nova, a temporada 2. Nessa temporada, meus amores, a gente comentou sobre isso no episódio passado, agora só pra reforçar. Voltaremos com episódios todas as semanas. Sempre lá pra sexta-feira ou sábado tem episódio novo do podcast do Madonna Literal. E tem uma novidade, o último episódio do mês é um episódio privado, é um episódio para apoiadores. Isso acontece porque, a partir de agora, nós estamos na Orelo! Orelo. Que Bom, chique. antes de tudo, a gente tem que agradecer o Orelo, né? Que recebeu a gente. Lógico, pelo amor de Deus, gente, muito obrigada. É uma nova era se iniciando, assim, tipo, tô muito animada, muito feliz. Ainda mais agora que a gente só tem notícia boa, graças a Deus, né? Porque foram semanas meio arrepilantes aí que passaram. Mas eu tô muito ansiosa e muito feliz com essa novidade. Espero que todos os nossos literais também fiquem e participem e nos apoiem, porque vocês não vão se arrepender. Pois é, meus amores, e é apoio de verdade, apoio literal. Bom, você acessa orelo.cc/Madonna Literal. Muito simples, muito simples. Você pode baixar o aplicativo no seu celular e a Orelo é uma plataforma de conteúdo para criadores de conteúdo. Você vai acessar o nosso conteúdo do podcast por lá. Ainda vai existir no Spotify, na Deezer, na Google Podcast. Se vocês gostam mais dessas plataformas, fiquem à vontade. Mas também estaremos na Orelo. Por quê? Na Orelo, você pode apoiar o nosso podcast. Existe lá um apoio inicial de R$8, meus amores. O que é R$8, Clau? Cara, tu não compra nenhum... É tão barato que não sei nem o que te falar que você consegue comprar com R$8. Amiga, aqui em São Paulo não dá 2 passagens de metrô. Não dá, você vai e você fica, entendeu? Você volta vai. e não vai. É incompleto. Pois é, meus amores, a ideia é essa. Se você assinar o nosso conteúdo através da Orelo, você tem um episódio exclusivo pra você, que é o último episódio do nosso mês. É a 4ª ou 5ª semana, tá? Então é isso, é basicamente isso. Entra no orelo.cc/Madonna Literal, assina o nosso conteúdo. Todo o nosso conteúdo liberado pra todo mundo já tá lá disponível. Mas se você fizer a assinatura aqui, gente, R$8, amores. R$8 é um troquinho pra vocês. A partir disso, você tem acesso a um episódio exclusivo. Esse episódio vai ser maior, esse episódio vai ter mais participações de vocês. Esse episódio vocês vão dar o tema pra gente, a gente vai falar sobre mais coisas do mundinho pop além de Madonna, ou seja, a novidade tá começando, mas só tem a crescer, né, Clau? Só tem a crescer e assim, é uma forma deles nos apoiarem ainda mais, porque a gente recebe DMs perguntando, gente, eu gostaria muito de apoiar o trabalho de vocês, eu vejo que dá muito trabalho, eu vejo todo o carinho, então de alguma forma eu quero contribuir com o Madonna Literal e esse é o momento, gente, vocês vão lá e assim, é aquele troquinho que você fala, pode ficar com troco, em vez de deixar com troco, pega, fala, eu vou lá no Madonna Literal, eu vou... Dá pro Madonna Literal. Deixa esse troco pra gente, entendeu? Deixa com a gente. Gente, e olha só, a gente tá prometendo agora um episódio particular, um episódio só pra apoiadores, que é o último do mês. Mas essa ideia é inicial, tá? Eu vou contar um spoiler pra vocês. A gente sempre foi cobrado, sempre pediram pra gente pra criar uma série onde a gente estudasse a videografia da Madonna no cinema. Ai, meu Deus. É videografia que fala no cinema? Acho que é, né? Filmografia. É isso. Ai, amiga, sempre salvando. Sempre na vanguarda. E aí a gente pretende fazer isso dentro do Orelo pra um episódio particular. Então, assim, a princípio a ideia que nós temos é essa. Você vai lá,
apoia com R$8, tem um episódio exclusivo por mês, um episódio grandão, bonitão, cheio de novidades, mas mais coisinhas vão surgir por aí. Tá explicado, orelo.cc/Madonna Literal. A gente também vai falar muito disso nas nossas redes sociais. Vai. Só pra finalizar essa novidade incrível, é uma forma de vocês também podem começar já, inclusive, gente, depois desse episódio, eu vou lembrar isso lá no Sim. final. Vocês já podem sugerir o que vocês querem ver nesses episódios exclusivos. A gente pode fazer séries além da filmografia. Eu sei que vocês pedem muito lá nos posts, então uma forma de ter os posts com as nossas lindas vozes, entendeu? Acredito que tem gente que aprende mais com a gente falando, entendeu? Só do que lendo. Então, olha, só tem a crescer isso aqui. Eu tô muito feliz, acho que vocês conseguem ver minha euforia um pouco. Mas é isso, gente. Orelo, muito obrigada novamente. E vai ser incrível essa nova fase. Eu tô bem animada, espero que vocês gostem. E pra isso tudo acontecer, meus amores, uma pessoa nova chegou na nossa equipe, um editor chegou pra trabalhar com a gente. Então, vamos começar já deixando um beijo pro Rafa, que topou esse desafio. Um beijo, Rafa. Seja bem-vindo. Espero que o seu coração, assim, fique bem quentinho com essa parte. Porque, assim, a gente não poderia deixar de agradecer você que vai nos salvar e, enfim. Tenha paciência com a gente também. Tenha paciência, exatamente. Mas vamos falar do que interessa. Estamos em data comemorativa, né, Cláudia? Estamos em aniversário do quê? Do primeiro álbum da nossa loira, gente. 40 anos do Madonna, The First Album. Você tem noção, Tico? 40 anos do primeiro álbum da Madonna. Isso é, assim, meus olhos brilham quando eu penso nisso. É muito louco, né? 40 anos, cara. Pera, amiga. A gente vai fazer o que tem que fazer, mas antes tem que fazer o que tem que fazer também. O que é? O que é? Eu vou chamar já numa nova fase. Vou falar. Uma nova fase. Passa a vinheta. Ah! Ela não vai mais rodar, porque agora ela vai passar, porque ela passar. tá entendeu? Na runway. Madonna Literal. Galera, então, vamos ao que interessa. Vamos comemorar isso, assim, porque, olha, a gente está falando do primeiro álbum da carreira da Madonna, o Madonna, The First Album. A gente costuma falar The First Album porque se a gente fala só Madonna, fica meio vago. Então é engraçado isso. Até ela jogou isso lá no subtítulo em uma capa alternativa. Então sempre tá acompanhado do The First Album, pra quem não entende, não sabe. The First Album é o primeiro álbum em tradução livre, tá? E assim, gente, foi no dia 27 de julho de 1983 que Madonna lançou, assim, olá galera, estou chegando pra dominar o mundo. Eu vou repetir muito essa frase ao decorrer deste episódio, mas sim, temos que enfatizar essa data porque é assim, eu vi muitos comentários, não só de fãs, mas pessoas que sabem e reconhecem a importância da Madonna e tudo mais, falando que foi nesse dia que a música pop nasceu. E eu não discordo, você também tem essa visão, certo, Tico? Não. Não, é isso, um beijo. Bom, talvez a música pop mais comercial do jeito que a gente conhece, sim. Mas aí eu acho que o Michael Jackson já tava trabalhando essas nuances, enfim, não sei se... E a Cyndi Lauper já existia também, já no mercado. Então eu acho que, na verdade, é o formato Madonna, né? Porque, querendo ou não, o lançamento da carreira da Madonna inaugurou um formato de carreiras, né? Pra cantoras do mundo pop. Então eu acho que, pra mim, pelo menos, né? Não é que começou o pop, é que começou esse formato, assim, daquela cantora midiática, comercial, que tá no cinema, faz videoclipe, faz turnê com bloco, faz documentário. É o formato da Madonna, começou ali, que a partir dali é o que a gente usa até hoje. A gente não, que eu não sou cantora pop, mas assim, todas, né? Eu sou. Só que eu sou anônima. Talvez um dia eu me lance aí pra vocês, mas eu sou uma cantora anônima, gente. Mas realmente, talvez alguns comentários, eles se basearam nessa sua visão, realmente. Eu não tinha pensado dessa forma, mas assim, eu já pensei numa música pop geral, tipo assim... Só que foi interessante se você citar a Cyndi Lauper, por quê? Porque a Madonna surgiu sendo comparada com a Cyndi Lauper, né? Às vezes a gente tem uma visão tão ampla, assim, só da Madonna, mas a Cyndi Lauper já tava aí, gente. Ela já tinha uma estradinha percorrida e, tipo, quando a Madonna surgiu, foi, inclusive, comparada com ela, né? E eu acho que é o mais difícil, assim, pra quem chega depois, né? Porque a Cyndi Lauper veio fazendo um trabalho interessante, um trabalho legal. E aí, pra quem chega depois, parece que as pessoas dão menos crédito porque veio depois, enfim, a gente já gosta da Cyndi Lauper, então vamos comparar muito pra ver se você chega perto do que a Cyndi Lauper tá fazendo. Mas isso, eu acho que essa é a história mais lenda, mais mito da história da Madonna, da carreira da Madonna, porque é uma perseguição que a mídia criou. Elas, as duas, e milhares de declarações e entrevistas já cansaram de dizer que essa rivalidade não existe, mas foi uma história idiota que a imprensa se apoiou durante anos, décadas, né? Até recentemente, inclusive as fanbases, né, ainda ressaltam essa rivalidade feminina que durou
por anos. Inclusive, anos mais pra frente, Madonna teve uma outra, entre aspas, rival, que colocaram a Lady Gaga, né, no meio. E aí, tipo, acho que quem acompanhou ela lá no começo lembrou, talvez, disso com a Cyndi Lauper, né? Porque viu tendo uma possível rivalidade com a Lady Gaga, e na época de 83 também lá começou. Então, sei lá, se os fãs na época também eram assim e rivalizavam, mas foi mais por conta da mídia, com certeza. E assim, já falando sobre alguma curiosidade, gente, no caso, em 27 de julho de 1983, a Madonna lançou o álbum pela Sire Records. Só que o louco disso é que foi uma parceria que duraria, tipo, quase 30 anos, porque até nos dias mais recentes ela ainda teve essa parceria com a Sire Records e, assim, iniciou uma coisa que durou muito tempo, porque normalmente os artistas, eles vão mudando de gravadora, né, tem todo um processo de adaptação, às vezes não se dá bem, mas sim, esse contrato aí com a Sire Records, onde foi lançado o The First Album, durou quase mais de 30 anos, né, digamos, mais de 30 anos, então eu acho que é importante a gente lembrar disso, porque muitos outros trabalhos, dá pra você ver como ela foi crescendo dentro da Sire Records, isso é muito interessante de falar. E o mais interessante é que Everybody foi a aposta sem apostar no álbum. Eu acho, inclusive, que a Madonna, ela já vem com polêmica desde sempre, né? E a aposta... né, é muito engraçado, né, isso, né, amiga? Porque essa polêmica em específico que eu vou falar, a gente nunca vai desvendar, mas é um assunto muito sério. E eu acho que, de repente, alguém, sei lá, já passou 40 anos, né? Mas seria interessante a gente conhecer a história real. Porque a gente tá falando do período de 40 anos, né? Do aniversário de 40 anos, que é dessa fase do primeiro álbum da Madonna. E a data do dia 27 é o lançamento do álbum, né? Mas o single Everybody, ele veio um pouco antes, meio como um teste de mercado pra saber como as pessoas iam receber essa nova cantora. Era tão teste que a cara da Madonna não era a capa do single, assim. Isso até é ok, usar arte gráfica, né? Pra divulgar alguém. Mas existe a teoria, existe o comentário de que a cara da Madonna não tava lá pra que as pessoas pensassem que era uma cantora negra. Isso é tão delicado, gente. Meu, isso é muito louco, né? Essa história, sempre que a gente relembra o aniversário desse álbum, a gente sempre menciona esse fato, porque é muito louco. As pessoas ficavam... Reza a lenda, né, gente? A gente não tava lá, ninguém... Não, então, é que todo esse assunto é um assunto sem confirmação, entendeu? Então você vê que já começou com polêmica, né? Sim. E, meu... E eu tô te dizendo isso porque eu não tudo bem que estamos em 2023, 40 anos depois, a gente tem muito mais evolução quando a gente tá falando sobre esses assuntos, né? Sobre essas pautas. Só que eu não vejo isso como uma coisa positiva, entendeu? E eu não acho que a Madonna, sendo essa pessoa que tá sempre à frente das causas sociais, porque ela entende muito melhor do que nós, eu não acho que a Madonna tava concordando e gostando dessa ideia de que preferiam que pensasse que era uma cantora negra, né? Porque ela não é. E eu acho que dificilmente ela teria, sei lá, coragem ou vontade de se passar por algo que ela não é, ainda mais ocupando um espaço racial, né? Eu tô falando besteira? Não, ainda mais sendo leonina, né, aquela... Nossa, eu levando podia... super a sério. Eu não podia deixar de quebrar, né? Quebrei toda a gel. Não, gente, mas eu concordo realmente, porque esse fato dela sempre ser uma pessoa que briga por causas muito importantes, e ela sempre pregou isso, e ela é fixa com essa ideia, ela nunca mudou de opinião. Então, se você pedisse algo disso, agora que ela tem toda uma autonomia, todo um histórico, toda, né, ela decide mil coisas, praticamente é a própria empresária, eu acho que ela não realmente, hoje em dia, ela não toparia fazer isso, se lançasse hoje em dia, sabe, como as coisas estão mais diferentes. Mas naquela época, eu acho que por ela estar na gravadora, por ter toda aquela coisa contratual, eu acho que ela falou, bom, não concordo, mas, né, vou fazer o quê? Vou observar isso. Mas eu realmente concordo com você, eu acho que foi contra a vontade dela isso. É porque não combina com a postura da Madonna uma atitude dessa, entendeu? Não combina, né? Um silêncio perante algo errado, assim, ela vai lá e fala mesmo. Por isso que eu acho que hoje em dia ela não faria isso, né? E na época acredito que ela tenha ido porque era uma coisa nova, já tava lançando ali, né? Então, tipo, quando você é novo numa gravadora, às vezes você nem sabe o que você vai fazer, mas você meio que aceita e você confia que é algo que eles sabem o que estão fazendo, né? E meio domínio dos empresários, né? Também. Majoritariamente homens brancos, ricos, milionários. Ainda mais nessa época onde, tipo, as mulheres, elas não... Sim, as mulheres com um espaço muito pequeno de fala, assim. Era dominado totalmente por homens, né? Então... Talvez hoje, até mesmo por uma
cantora se lançando, esse tipo de proposta, vamos deixar acharem que você é uma cantora negra, assim. Talvez hoje, até pra uma cantora nova, não aconteceria, porque existe meios da gente fazer essa história chegar a público e estourar uma grande polêmica, né? Mas, enfim. Começamos o lançamento do The First com isso. E reza a lenda também. Hoje o nosso episódio tá todo baseado em lendas. Que o clipe de Everybody foi uma insistência da Madonna, e aí por isso também que ela arrumou um monte de gente pra trabalhar de graça, porque o orçamento era mínimo, porque não queriam investir nisso. Mas o clipe foi uma insistência dela pra que as pessoas vissem a cara dela, pra que ela não se passasse por qualquer coisa que você pudesse imaginar, entendeu? Por qualquer coisa que a gravadora ou os empresários ou a mídia tava tentando vender sobre ela. Até porque, gente, era uma história que realmente não ia fazer sentido. Não adiantava se passar por uma cantora negra se quando aparecesse na primeira apresentação. Você tem que mostrar a cara. Exato. Porque aí se evoluísse pra mais que Everybody, aí já seria super estranho. Seria até uma falsidade ideológica. Nossa, aquele famoso blackface. Já pensou coisa horrível, gente? Imagina. Nossa, amiga, aí você tá louco. Deus me livre. Aí você tá indo Deus longe. me livre. Não, gente, mas realmente, isso é uma teoria, né? Mas... Pô, você pode ver que alguns cortes do clipe de Everybody foca muito no rosto dela. Muito no rosto dela. Muito no rosto dela. E ela tá bem... É óbvio que a gente não vê as coisas... a gente não vê isso com tanta qualidade, porque estamos falando de gravações de 40 anos atrás. Mas pelo menos o que eu ando percebendo com as remasterizações que aparecem agora no canal dela no YouTube, naquela velocidade que a gente sempre reclama, é que o make dela, a maquiagem dela, quando era mais pros anos 80, era bem branco, assim. Era muito pó na cara. Era bem branquelona. Então acho que talvez em Everybody esses closes na cara, é óbvio que não ia pegar pela qualidade das câmeras, que ela tava tão maquiada, mas eu acho que era pra dar essa ilustração de, gente, não vamos trocar as coisas, eu sou uma mulher branca e é isso. Acho que por isso também que o clipe foi feito com esse orçamento tão baixo, com participações de amigos e parece um clipe de churrasco que você grava na tua casa e tal. É realmente muito menos do que merecia, mas mostra também que estavam acreditando muito pouco. Muito pouco. Se a capa dela não tava no single, se o clipe não quiseram investir, estavam acreditando muito pouco. Parece que falaram, vamos fazer um favorzinho pra essa mulher aí, joga ela aí, depois a gente resolve, a gente vê outra pessoa, porque realmente existem umas partes bem cruas, assim, né? Porque você compara com como ela ficou gigante, depois aí você vê, tipo assim, meu Deus, realmente era algo bem basiquinho, né? E aí, amiga, você consegue ver, pelo menos eu percebo, assim, pelas pesquisas que a gente já fez pro Madonna Literal, que estavam esperando, de fato, um sucesso comercial para que as gravadoras, empresários, marcas, né, até marcas que pudessem entrar para patrocinar a Madonna, estavam todas esperando um sucesso comercial. E com Everybody, a Madonna ela já entrou numa parada da Billboard muito específica, que é a Dance Club Songs, que é a parada onde ela tem 50 músicas em primeiro lugar, não tem ninguém na frente dela, mas essa parada fala especificamente sobre danceterias, né, sobre boates e tudo mais. Everybody apareceu por lá. Só que na Hot 100, que é a parada principal e que de fato mede sucessos comerciais, o primeiro single da Madonna aparecer foi Holiday. Muitos têm na cabeça que Holiday é o primeiro grande sucesso da Madonna. Muitas pessoas, por exemplo, que não frequentavam boates, quem já era da noite nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, em torno, né, do estado de Nova York, já sabiam que Everybody tava tocando. Burning Up e Physical Attraction, eles eram um single duplo, né, pra boates, também entrou na Dance Club Songs. Na verdade, na Dance Club Songs, todos os singles do The First Album apareceram por lá. Everybody sozinho, um duplo de Burning Up com Physical Attraction, o que é muito interessante, porque a música acabou sendo bastante conhecida e querida dos fãs por causa disso. Depois Holiday com um duplo de Look Star e por último Borderline. Mas na Hot 100, que de fato media sucessos comerciais, que além de execuções em rádio, também somavam vendas de singles. Eu ia falar de CDs, mas nem existia CD naquela época. Nossa, que doido isso, né? Nossa, a gente tá falando de antes do CD, né? Na Hot 100, como eu estava dizendo, o primeiro single a aparecer foi Holiday. Depois desse álbum só apareceu Borderline e Look Star. E só Look Star. Na verdade, Borderline chegou em 10º lugar, mas só Look Star chegou no top 5, ficando em 4º lugar. Isso eu tô falando do mercado dos Estados Unidos, tá, gente? Então, essa teoria toda dos números, né, que mostra duas coisas pra mim. Primeiro que todos os empresários, patrocinadores, gravadores, tudo tava esperando a Madonna ter um sucesso comercial pra começarem a investir nela. Isso é o que me parece. Tanto que Holiday, que de fato entrou na Hot 100, nem tem um clipe, é uma bagunça pra gente saber qual é o clipe. Tem milhares de teorias sobre o clipe, a gente já fala disso. E mostra também que a
Madonna, ela desde sempre se consagra como uma artista da pista de dança, que é de onde ela veio e é de onde ela faz músicas até hoje. Ao meu ver, é um foco da Madonna durante todos os 40 anos de carreira, não é? Com toda certeza. E essas coisas sobre Holiday é muito doida, porque se a gente pra ver, né, foi constatado, realmente isso aconteceu. Holiday foi adicionado no último momento, porque era pra ser Ain't No Big Deal, mas Ain't No Big Deal foi cortada do álbum, e aí o John, eu adoro o nome dele, o John Jelly Bean Benitez, que era o produtor e namorado da Madonna na época, ele meio que presenteou ela com Holiday, porque, tipo, foi composta pela, né, a música foi composta por Kurt Hudson e a Lizzie Stevens. E, tipo assim, a Madonna adorou e deu o sinal verde pro Benitez produzir a música. E a Holiday veio, mas, assim, quase que a Holiday não entra, porque seria No Big Deal, mas por direitos autorais, a música já tinha sido vendida pra uma banda chamada Barracuda e a Madonna não pôde colocar no álbum. Aí veio o boy lá e falou assim, olha aqui, meu amor, tem um hit pra você que vai ser um dos maiores hits da sua carreira. E foi lançado, assim, num álbum no último momento. É muito engraçado, né? Porque eles estavam ali com quem vinha se tornar a maior artista pop do planeta, né? Eu não sei se não teve ninguém que não conseguiu enxergar isso logo de cara, assim, porque essa preguiça que eu falei de Everybody e tal, foi meio se estendendo pra Holiday, né? O lançamento de Holiday, na verdade, Holiday apareceu na Hot 100 da Billboard, que foi a primeira vez que a Madonna apareceu por lá, em outubro. Em outubro de 83. Mas o auge dela, que é 16º lugar, só aconteceu em janeiro de 84. Então, assim, foi meio se arrastando e acho que só poderia ter acontecido pelas mãos da Madonna, porque das pessoas em volta, ao meu ver, parece que ninguém tava botando fé. E acho que, inclusive, essa movimentação de 21 semanas de Holiday na Billboard aconteceu por conta da presença da Madonna na televisão, né? Fazendo várias performances, inclusive muitas dessas performances, como no Top of the Pops e na Soul Gold, são ditas como clipe, porque o clipe mesmo da música desapareceu. Tem muitas lendas sobre esse clipe, de que ele foi feio, de que ele deu erro no chroma key, enfim. Tem um monte de vídeo de Holiday que parece clipe no YouTube, a gente nunca vai saber qual é a verdade, mais um mistério desse álbum. Mas pra mim, amiga, aí do lançamento de Everybody pra o lançamento do álbum e até Holiday, tava rolando uma super preguiçona, assim, de como a gente vai lidar com essa menina chegando. Até pode ser que as comparações com a Cyndi Lauper tenham a ver um pouco com isso, porque, enfim, de repente não estavam mais preocupados com a Cyndi Lauper, que realmente mostrava números mais legais, mas também não queriam, sei lá, criar uma nova coisa pra ter mais trabalho. É só teoria, né? Hoje a gente tá só da imaginação, né? Nada a ver, né? Só teoria. E você falou assim, será que teve alguém que realmente não acreditou e tudo mais? Mas sim, tivemos a jornalista londrina, porque eu gravei o nome dela, na época, chamada Catherine Flatts, que ela assistiu a apresentação da Madonna no Cayman Palace, que foi durante a turnê de promoção do The First Album. Ela chegou a comentar na época o seguinte, ela falou, meu Deus, essa americana sem graça, não sabe cantar nem dançar direito, acho que não vamos ouvir falar muito dela. É isso, gente, não estavam recebendo bem. E aí por isso que eu falei que tem a ver muito com a mão da Madonna, com a insistência da Madonna, entendeu? Porque aparentemente ninguém tava recebendo bem. Eu acho que Borderline é mais divisor de águas do que Holiday, porque Borderline tem um clipe que eu acho... Com certeza, eu super concordo, acho que todo mundo vai concordar com isso também. Acho que o clipe de Borderline é o mais legal desse álbum, né? Porque começou a contar uma história meio curta-metragem que depois a gente viu se tornar um costume na carreira da Madonna, né? Tantos clipes são assim, tipo Bad Girl, sabe? Tantos clipes são assim, contando uma historinha, assim. Eu acho que Borderline é o divisor de águas nessa primeira fase pra que as pessoas olhassem e falassem assim, não, é uma artista aqui, vamos acreditar, vamos dar um pouquinho de atenção. Como eu falei pra vocês antes, na Hot 100, Borderline atingiu o top 10, ficou em 10º lugar, foi o auge da Madonna, e depois veio Look Star, que ficou em 4º lugar. Esses foram os 3 singles da Madonna de maior sucesso comercial nessa época, e acho que o clipe de Borderline é o mais responsável por essa troca de olhares, sabe? Troca de impressões, que as pessoas, não, agora vamos reparar nessa menina que eu acho que tá ficando interessante. Isso também tem a ver com o surgimento da MTV, que é muito dessa época. A MTV surgiu quando mais ou menos estavam sendo lançados Burning Up, então Burning Up e Borderline apareceram muito na MTV americana. Acho
que a criação da MTV ajudou a Madonna. É óbvio, todo o interesse da Madonna em fazer aquilo acontecer. Exatamente. E com Borderline, a música ela se tornou o primeiro top 10 na carreira da Madonna, porque alcançou a 10ª posição da Billboard Hot 100, enquanto no Reino Unido ele teve um pouco mais de impacto, alcançou o 2º lugar, né? Então a gente consegue ver também essa repercussão e essa subidinha dela pelas paradas, né? Não é só pela visão, assim, por quem é fã e na época acompanhou, mas as paradas também dizem que realmente Borderline veio pra falar assim, presta mais atenção aqui. Ó, vocês vão ter mais uma chance, hein? Porque depois a gente não vai falar que não avisou. Mas realmente, Borderline foi um tanto de destaque. E quando eu acho interessante essa curiosidade, eu não sei se só eu, vocês comentem depois, gente. Mas quando eu comecei a estudar Madonna, eu parecia que Borderline era do Like a Virgin, não do The First Album. Ele combina mais com Like a Virgin, você acha? Você já teve essa visão? Mas eu sempre achei que era do Like a Virgin, Borderline. Acho que é porque nesses 2 álbuns a Madonna tava com uma voz muito parecida, sabe? E inclusive por conta desses 2 álbuns que até hoje tem gente que escreve a Madonna pode não ser uma cantora excelente, mas é uma performer e tal. Se a Madonna tivesse lançado a carreira dela com True Blue, se True Blue fosse o primeiro álbum da Madonna, até hoje ela seria considerada uma cantora assim, ó, bicha, babadeira, assim. É verdade. É verdade. Mas pelo fato de o The First e depois Like a Virgin vir na frente, né, que principalmente o The First, que é um álbum tipo o álbum da Kelly Key, sabe? E não tô falando de forma pejorativa, até porque eu amo a Kelly Key. Todo mundo ama a Kelly Key. É um lance meio que parecia que as pessoas olhavam assim, sem ver, como é que eu posso dizer? Sem dar crédito mesmo, sabe? Tipo, é uma menina aí que tá aparecendo e tal, mas se o primeiro álbum da Madonna fosse True Blue, ela ia ser considerada uma das melhores cantoras da época até hoje. Mas como começou com aquela vozinha, bem anasalada, bem feminilizada e tal, acho que isso é o que fez a criar esse comentário de que a Madonna não é a maior voz da música pop. Mas isso é muito esquisito, porque essa voz dela era a voz padrão das cantoras dos anos 80. Muitas cantoras, a Deb Gibson, a Cyndi Lauper tinha a vozinha assim também, a Paula Abdul. Então eu vejo as cantoras com esse tipo de voz na época. Então é muito estranho isso, sabe? Mas é o que você falou, realmente. Se a gente pega um Holiday e coloca Open Your Heart, que são músicas dos anos 80, você vê que a voz dela tá totalmente diferente. Aí você pega um Live to Tell e coloca com um Borderline. Olha a diferença da voz dela, entendeu? Então, realmente, é muito doido isso. Porque se ela tivesse realmente lançado True Blue primeiro, caraca, tá ali junto com Celine Dion, Whitney Houston, seria diferente a forma como eles falariam. Mas até hoje existe, sim, essa tentativa de boicote dela com a voz, assim. Ela não canta, mas ela é uma... Exatamente, a boicote vocal, vários boicotes. Inclusive, detectamos outro aqui. Amiga, faz muito sentido isso que você falou. Porque a Madonna chegou com uma imagem muito sensual. É engraçado que quando eu vejo um clipe tipo Look Star ou o próprio Borderline, assim, eu acho tudo muito mais fofo do que sensual. Você não tem esse olhar, né? Tipo, verdade. Acho que possa ser também porque eu sou um viadão, né? Não sei. Eu sou um viadão depois, né? A gente traz um hétero top aqui pra comentar. Mas tem que ser um hétero top que viveu nos anos 80, entendeu? Exatamente. Um hétero top que acompanhou a Madonna ali. Se ela viveu no seu imaginário, por favor, entre em contato com a DM. mas olha, trazendo essa referência de que ela tinha uma imagem muito sensual, talvez não davam mais credibilidade pra ela por conta disso. Quer dizer, todas as cantoras poderiam estar no mesmo padrão de voz, né? Super anasalada, bonequinha, como você falou da Cyndi Lauper, da Paula Abdul. Deb Gibson, gente, a Deb Gibson tinha a voz mais fina que a dela. Então, se não existia críticas vocais a essas pessoas e só a Madonna, provavelmente é porque a Madonna incomodava em alguma outra coisa. E eu sempre, né? Sei que todo mundo sempre comentou da sensualidade da Madonna, que poderia... Até o umbigo, eu já vi, eu não sei onde eu fui, provavelmente na MTV. Uma matéria falando que tinha gente que achava demais o quanto aparecia o umbigo dela, assim. Mas aí é transgressora, ela é a que abre os caminhos, então, enfim. Madonna correu para que as meninas pudessem caminhar. Pra que as meninas mostrassem o umbigo, isso mesmo. Inclusive, nos anos 90, ela lançou o piercing no umbigo, né? Era Bedtime Stories. Eu furei meu umbigo também.
Mas sim, gente, é muito doido. Mas, resumindo, Borderline aqui, ó, ela tá no topo da lista porque a Borderline foi assim, gente, prestem atenção. Vocês estão equivocados em ignorar essa obra de arte que vai ser essa mulher no futuro. Mas assim, nós estamos falando das músicas em destaque do álbum, mas assim, gente, The First Album, ele tem uma tracklist muito boa, né? Porque, por exemplo, deixa eu falar aqui na ordem, né? Só pra você, se você não lembra, talvez se você boicota o The First Album e não escuta ele certinho. Eu boicoto 2 músicas, dá Pois pra saber qual é, né? Eu penso, com certeza, né? Fala pra gente, Tico, a tracklist na ordem bonitinha. Bom, como eu falei, eu pulo 2 faixas, vocês já devem saber quais são. Ela começa com Look Star, a segunda faixa é Borderline, a segunda é Burning Up, a quarta, que aí é onde eu vou pular... I Know It. A quinta é Holiday. A sexta é Think of Me, que também eu não escuto. Caraca, eu amo essa música. Não tem bom gosto. A sétima... Ó, separa, hein? Meu álbum favorito tem Grammy. Grossa. A sétima é Physical Attraction, que é um babado. E por último, Everybody. Se a gente contar que Physical Attraction teve um lançamento promocional e até, enfim, rolou performance e apareceu na Dance Club Songs da Billboard, são 6 singles num álbum de 8 faixas, né? Então, eu acho que é até natural deixarem as 2 que eu falei que eu pulo, I Know e Think of Me, sendo bem fraquinhas, porque queriam chamar a atenção com os singles, ou não? Ou nem teve essa teoria? Não teve mais essa teoria? Eu não fiquei sabendo dessa teoria. Eu amo que esse álbum, ele devia se chamar teoria, né? The First Album, porque ele é cheio de teorias. Inclusive, eu vou falar mais uma teoria, mas eu acho que isso é quase um fato, né, gente? Porque o presidente da Sire Records, o Seymour Stein, que morreu esse ano, infelizmente, ele pediu pra conhecer a Madonna mesmo estando internado em um leito hospitalar, tipo, devido a uma cirurgia cardíaca que ele fez na época. Ele fez questão de conhecer ela. Então, assim, o presidente acreditou nela. Ele sempre acreditou nela. Então, se o presidente acreditou nela, esquece o restante dos funcionários da Sire Records. É, o presidente. Exatamente. A Dilma também acreditou nela. Aí no carnaval, né? E foi tudo. Aí eu acho chiquérrimo. Gente, foi esse lançamento arrastado, assim. O próprio álbum, né, também tem na Billboard. Eu falo muito de Billboard, gente, porque eu adoro estudar isso, adoro estudar. O Tico é do charts. Nossa, eu Ele adoro. É charter. B-charts, muito B-charts. Na Billboard também tem uma parada só de álbuns, né? E o álbum, o The First Album, ele estreou em... Eu não sei nem falar esse número em ordinais. É ordinais que fala, mas ele estreou em... É ordinais? Eu não sei, eu sou de humanas, amigo. É 190 o número dele. 190. E assim... Nossa! É muito... Nossa. Ele chegou depois mais altas. Depois eu confiro pra vocês. Parece que ele chegou em 8º lugar, mas quase 1 ano depois. Então, ele ficou se arrastando muito, como todo esse processo de aceitação. Pior é que eu tô falando muito que não acreditaram na Madonna, assim, por conta dos empresários e gravadoras e patrocinadores e tudo mais. Mas acho que, de um modo geral, assim, até o próprio público demorou pra acreditar na Madonna. Por isso, o processo pra que esse álbum se tornasse um sucesso demorou de 1 a 2 anos, entendeu? Sim. E eu acho que a gente tem uma relação com esse álbum que é uma relação parecida com o que a gente tem com American Life. Talvez no começo, naquela época, naquele momento, ninguém deu crédito. Mas olhando de fora, olhando... A Rolling Stones, ela revisou o American Life e reconheceu... Foi a Rolling Stones, gente? Não me corrijam se eu estiver errado. Mas eles fizeram alguma coisa sobre isso, sobre Their First Album? Fazer uma coisa parecida? Porque eu acho que olhando 10 anos depois, já dava pra falar, nossa, olha como tinha razão o que essa menina tava fazendo. Olha como tinha aí olha como ela blou. Mas não que eu saiba, mas eu não fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo com o American Life. Uma dica pra Rolling Stones, marca a Rolling Stone aqui. 40 anos depois. Não, mas essa coisa de não acreditar foi muito louco, porque os executivos, eles não acreditavam que o álbum venderia 250 mil cópias, sabe? Mas depois de um tempo, o álbum ele acabou vendendo 4 milhões de cópias nos Estados Unidos e 8 milhões de cópias ao redor do mundo. E sem o apoio de uma gravadora, isso é muito. Pra uma cantora que tá começando agora, naquela época, sem um apoio, né? Com vários impedimentos, eu ainda acho que isso foi um resultado, assim, que até que bom, né? Porque não acreditavam que ia ter 200 mil, 50 mil. Até que bom não, amiga. É muito bom. Sim. É muito bom. Hoje, a estimativa de vendas do álbum são de quase 11 milhões, né? E, enfim, aí se a gente contar também que existe uma nova
contabilidade, que são os streams, e aí, enfim, vem várias plataformas, possa ser que seja muito maior esse número, assim. Então, é importante, porque também tem uma ligação, o álbum é importante porque também tem uma ligação muito com a Madonna antes da fama, inclusive, pra você entender melhor sobre esse universo, eu acho fundamental que todo mundo assista aquele documentário. É um documentário meio... tem cenas, né, com uma atriz que infelizmente já faleceu. Como é que é o nome do documentário, amiga? Ele passou o ano passado, acho que 1 ano e meio aqui nos cinemas do Brasil. Eu vi no cinema. Sim, muita gente foi, os fãs, inclusive, tem uma recepção muito boa. É o M The Breakfast Club, é um curta-metragem. Não é curta não, amiga, você não viu? É um filme grandão. É um filme, né? É um filme. É meio documentário, mas tem umas encenações, assim, tem uma atriz, tal, que faz a Madonna, que tá a cara da Madonna. E que parece muito. E é muito legal pra entender, assim, a construção dessa época. Bom, olha, gente, todas as impressões que eu tenho pra dizer são essas, sabe? Infelizmente, eu acho que ali tinha uma menina com muita vontade de acontecer, na frente de olhares de pessoas que não queriam enxergar. Então, é um sucesso, mas demorou, porque ela precisou insistir muito. A imagem dela desconstruída, sensual, com vontade de dizer o que pensa, boicotou ela muitas vezes. Pra mim, a herança que a Madonna tem de que as pessoas criticam sua extensão vocal vem dessa fase, vem da fase daí até Like a Virgin, porque, repito, se o primeiro álbum da Madonna fosse True Blue, ela ia ser considerada uma cantora contemporânea chiquérrima. Mas por ter vindo do The First Album e do Like a Virgin, torcem o nariz pra gatinha, e só porque ela veio com uma imagem toda desconstruidona sensual. E assim, gente, nessa mesma época, a Madonna também, ela mostrou a ligação dela com a dança e como bailarina e tudo mais, porque nas apresentações ela sempre dançava muito na TV. E falando ainda dessas apresentações, a gente não podia deixar de falar na participação dela no American Bandstand, onde ela falou aquela frase, o apresentador fala, estamos quase chegando no ano de 1984, quais são os seus sonhos, o que você pensa pro futuro? E ela simplesmente manda conquistar o mundo, quero conquistar o mundo, to rule the world, entendeu? É isso. Você já viu ela falando no David Lepter Lane, eu acho? Não sei, ou algum outro. Fala, que eu sou a louca das entrevistas. Cara, não, mas foi na época do Confession, nas entrevistas promocionais do Confessions, ela passaram esse take pra ela ver, e ela dizendo que morre de vergonha daquela fala, daquela adolescente empolgadinha daquele jeito, mas, assim, pra mim, inclusive essa frase é a expressão de tudo isso que eu falei. Ela queria dominar o mundo, as pessoas não estavam acreditando, mas ela queria dominar o mundo. E ela foi lá e fez. Mano, isso é muito inspirador, gente. E esse mesmo apresentador, anos depois, quando ela tava com o Globo de Ouro, ele perguntou novamente se ela lembrava e tudo mais, né? Que ela queria conquistar o mundo. E isso foi em 96, já tinha acontecido muita coisa. E aí ela respondeu novamente a ele, quais são os seus planos pro futuro? Aí ela falou, maternidade. Ela tinha acabado de ganhar a Lola. E ela disse que era maternidade, família. Então, tipo, a visão dela já tinha mudado. Mas ainda assim, ela queria continuar conquistando o mundo e tudo mais. Eu vou relembrar pra vocês no carrossel desse episódio, a gente compilou as duas falas. Foi muito legal de ver. E só pra finalizar, gente, o último dado que eu tenho aqui, que eu acho super interessante, porque falando do Brasil, é que a música Everybody, ela fez parte da trilha sonora da novela Final Feliz, da Rede Globo. Era uma novela das 7, uma novela de Ivani Ribeiro, que começou em novembro de 82, ou seja, bem próximo do lançamento do álbum e do single e do álbum nos Estados Unidos. Acho que o contato principal que as pessoas tiveram com a Madonna aqui nesse lançamento no Brasil com o Everybody foi através da novela, porque a gente sabe que no Brasil novela é um produto de primeira importância. Eu, inclusive, tô amando Vai na Fé. Ai, Vai na Fé tá tudo. Mas e novela das 7 sempre tem uma pegada muito... Eu não sei como era lá nos anos 80, né? Mas novela das 7 tem um costume de ter uma pegada mais jovem, mais bem-humorada. Então foi um lugar perfeito pra encaixar em uma música da Madonna. E eu sigo um influencer, um cara que faz conteúdo sobre novela, chama Nilson Xavier. E ele, num vídeo falando sobre a Madonna, eu vi ele dizer que essa música tocava muito eu não vi Final Feliz, não tem no Globoplay, mas ele falou num vídeo que tocava muito Everybody na novela. Então eu acho que o lançamento da Madonna no Brasil tem mais a ver com a Rede Globo do que com as rádios. Por isso que todo mundo no Brasil tem o cabeção pirado nela, né, gente? Foi desde o comecinho, né? Igual a gente é pirado por novela. Você tá vendo Vai na Fé? Ai, amiga, infelizmente não, porque eu tô chegando em casa.
Ai, amiga. Mas eu tô assistindo... Ó, que poser, não sabe nem o nome. A das 8. Terra e Paixão. Mas, Terra e Paixão. no episódio para apoiadores, a gente pode falar mais umas coisinhas assim. Vou adorar. Vamos Gente, falar, vocês também vão falar. adorar, né? A gente vai entrar em multiversos. A gente entrou em multiverso de novela aqui. É a conexão que a gente faz com Madonna pra tudo, né? Sim, com certeza. Mas, gente, olha, eu acho que a gente conseguiu falar e passar um pouquinho desse gostinho, como foi essa preparação do lançamento do primeiro álbum da Madonna. E é o que a gente falou lá no comecinho. Se vocês quiserem que a gente volta nesse assunto novamente, com uma coisa mais detalhada, baseado em biografias, assim, não que eu esteja falando que a gente, né? Vocês comentem nos comentários ali, deixa o seu comentário falando, ai gente, eu quero mais, com o gostinho de quero mais, traz mais novidades, traz trechinhos de entrevistas, comenta lá. Pois é, gente, esse é uma das finalidades do nosso apoio, que vai gerar um episódio particular pra quem é apoiador. Se vocês gostarem de algum tema específico que a gente tá tratando aqui durante o nosso mês, como por exemplo o aniversário de 40 anos do The First Album, vocês falam pra gente, olha gente, a gente adorou isso daí, vamos falar mais sobre esse álbum aí? Eita que a gente vai ter trabalho. A gente vai pesquisar, a gente vai ler, a gente lute. vai viajar pra Nova York pra falar com os... A gente vai lá na cidadezinha onde foi gravado The First A gente Album. vai atrás do que tiver que ir pra trazer no episódio de Amigo, apoiadores. cuidado com o que a gente tá prometendo, pelo amor de Amiga, Deus. eu vou pra Nova York sim, o meu passaporte tá ok. O meu até 2029, então aí eu posso ir com você. Então temos, meu amor. Temos. Olha, fiquei muito feliz com esse episódio. Sim. E eu... Gente, peraí, deixa eu só falar que a Madonna também apareceu no Instagram pra comemorar. Ah, sim, Madonna. Não pode deixar de falar isso. Gente, quase ia embora. Tá? Ela apareceu. Quase embora. Mamãe apareceu, ela tá meio Apareceu. ausente porque ela tá se recuperando Sim. ainda, tá bom? Se você quiser saber o que aconteceu e chegou agora, volta aí os episódios anteriores. Mas ela apareceu pra agradecer nosso apoio dos fãs e amigos e também pra comemorar o primeiro álbum. Ela fez um post dançando no banheiro, que era só isso que eu queria mesmo, aquele banheirão. E ela escreveu o seguinte: ser capaz de mexer o meu corpo e dançar só um pouco me faz sentir a garota mais sortuda do mundo. Obrigada a todos os meus fãs e amigos. Vocês são minhas estrelas da sorte. E feliz aniversário de 40 anos ao meu primeiro álbum. Amiga, você falou que você gosta do Adoro banheirão. aquele banheirão. Eu já sei onde fica até a posição de cada espelho, sabe? Às vezes Você ela muda sabe- um perfume de lugar. Você sabe o que é banheirão no mundo gay? Ah, eu sei. Mas a Eu gente sei, fala é que mais eu- sobre isso no episódio de É apoiadores. que eu tentei manter uma coisa mais, né? Eu não tentei ser explícita. Mas a gente fala sobre isso no episódio de apoiadores. Meus amores, não deixam de acessar o nosso perfil na Orelo, tá? Na Orelo ou isso aí. no Orelo? Orelo, corrige a gente se você for menina, não binário. Menine. Não A binário. gente fala fala com a gente. Neorelo. Orelo. Neorelo. Orelo.cc/Madonna Literal. A gente vai divulgar isso nos nossos posts, stories. Vocês vão A gente vai ouvir falar muito muito disso, tá? Entrem lá e já comecem a apoiar o nosso trabalho, gente. Que no final do mês tem episódio exclusivo pra vocês. Gente, agora eu vou falar uma coisa com a maior tranquilidade. Até semana que vem. Mais uma semana que vem, peraí. A semana que vem não vai ser só uma semana que vem. Vai ser a semana que vem do A Noite das Mil Madonas, a festa do Madonna Literal, em parceria com a Repub Nights, entendeu? Chico! São 2 semanas que vem. Peraí, são 2 vezes que a gente vai se ver semana que vem, né? Aqui no nosso podcast, que volta agora, e depois na festa. Temos uma festa. E vai ter um episódio sobre essa festa. Só que assim, tem muita gente mandando DM falando, gente, eu vou estar lá, dessa vez eu consegui, então eu tô muito feliz. Gente, sim, a semana que vem, no dia 5 de agosto, no Clube Carioca, em São Paulo, às 23 horas. Carioca Club, doida. Clube Carioca. Olha que poser, no Carioca Club. Meus amores, o Carioca Club é babadeiro, assim, é uma estrutura incrível. E vai ter shows. Ai, gente, vai ser uma noite Vai cheia ser de muito exagero chique. de Madonna. Vai ser muito A chique. Rebobinade já é um bafo, né? Então, junto com a gente, só melhorou. Só melhorou. E a nossa divulgação tá super divertida. Tá tendo enquete, tá tendo reels, tá tendo curiosidade. A galera tá super gostando. Mas assim, gente, prestem atenção. É em São Paulo, tá bom? Não é no Rio em de São Janeiro. Paulo. Está tendo erro de comunicação, porque tem gente achando que é no Rio. Mas nós temos esse encontro marcado. Mas por quê? Por causa do nome? Por causa do Carioca. A gente Club? esqueceu de pôr São Paulo em um post. E a galera, gente, eu vou. Eu falei, meu Deus, peraí. É em São Paulo. São Por enquanto, Paulo, nós estamos em São Paulo. Paulo. Nós queremos muito ir no Rio e em outros estados. Vocês pedem muito, mas calma, gente, calma. Iremos. É isso, é esse nosso recado importante, além do nosso podcast, que voltará semana que vem também. Nós temos um encontro marcado lá no Carioca Club. Isso mesmo, meus amores. Dia 5 de agosto vai rolar uma festa Rebobinides lá no Carioca Club, em parceria com Madonna Literal. Eu tô sabendo que vai ter show de 3 drags babadeiras. Meu Deus. A Malona, a Dani Coach e a Alexia Twister. A Alexia Twister, que inclusive já apareceu aqui no nosso podcast no ano Já. passado. Dá aí No ano passado uns não, ano voltars. retrasado. É, olha
peraí, dá uns voltar que você vai achar ela. E assim, eu sou muito amigo dessas bichas, elas são maravilhosas, elas vão entregar bastante. E, gente, vocês, não tem, eu falei num vídeo de divulgação, acho que ainda vai sair, né? Não tem lugar melhor pra estar em São Paulo no dia 5 de agosto, a não ser na nossa festa. É Rebobinar junto com Madonna Literal, você não tem porque perder. Beijo de aniversário, né? Amiga, e os ingressos estão saindo muito rápido, tá? Então você que tá escutando a gente, não perde tempo, Mona. Se deixar pra pagar na porta, vai pagar mais caro se tiver. Depois não diga que tá? nós não avisamos, tá? É igual Recado a gente lá, é igual do single do Borderline, lembra? Tem mais uma chance de você lembrar, ó, não é? Não adianta chamar a gente na porta que a gente não vai botar ninguém pra dentro se você não tiver. A gente vai estar lá trabalhando horrores, tá, gente? Se eu não estiver na pista, eu vou estar no palco, mas eu vou estar lá com vocês. Eu quero muito a presença de todos. É obrigação vocês irem, tá, gente? Apareçam lá que eu e a Cláudia a gente vai beijar todo mundo na boca. Deus, é isso. É Um beijo. É isso. Meu Deus. Gente, um beijo até semana que vem. Tchau. Oh my God. Beauty's where you find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen.